incomodada de fazer qualquer reflexão, porque esse grupo é basicamente um grupo de filosofia, né? Um grupo de hermenêutica, um grupo que pensa muitas coisas, e eu sou uma pessoa mais, né, da atuação, embora os fundamentos sociais e filosóficos tenham sido a minha base de formação, né? Inclusive do meu mestrado, uma parte importante do meu doutorado, porque não dá para pensar política educacional sem ter um bom referencial de filosofia, né? Da educação, de antropologia da educação, de ciência política mesmo, e assim por diante. Bom, então, Daniela, põe o terceiro slide ali. O que eu estruturei assim como possibilidades da gente pensar é exatamente tem um anterior a este, tá? Que a gente conversar só um pouquinho para situar essa moldura do contexto e da crise, né, que a pandemia nos desafia, nos propõe, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa e mostrar o que a gente tem nesses tempos de pandemia, tentado alinhavar, retomando nosso compromisso, analisando esta agenda desconstituinte da política educacional, né? E os nossos compromissos, votos de, né, formar e inovar, agora presididos, né, por uma noção do cuidar, que antes a gente, né, aprendeu muito sobre essa noção de cuidar e tudo com o pessoal da saúde, mas com os nossos colegas da educação infantil também, em termos de política educacional, né? Bom, o que eu... Aí no seguinte, né? Todos nós provavelmente estamos assistindo muitas lives, né? Lendo muitas coisas, vários blogs, vários textos de jornais, revistas também, sobre os tempos de pandemia. E muito preocupados, tenho certeza, vocês, tanto quanto eu e os meus colegas com quem eu dialogo mais cotidianamente e tudo, de que tem gente dizendo assim, nós vamos ter um novo normal, né? Eu acho que esse é um termo que merece muita reflexão. E por isso eu coloquei ali essa preocupação com a ideia de normalidade, no sentido de regularidade de vida comum, num sentido bem lato, bem frouxo, assim, mas também, né, de pensar aí com os grandes, né, filósofos e tal, sobre esta questão digamos, do normal, da normalidade. Eu, particularmente, acompanho bastante e já participei agora, nesses últimos meses, de até 2 ou 3 conversas mais próximas, assim, com o Boaventura de Souza Santos, tá? E ele já, como é de hábito, né, já colocou um livro agora novo, retomando as coisas dele. Claro, ninguém inventa as coisas e escreve, né, sem toda a sua trajetória de construção intelectual, mas ele nos chama muito a atenção, dizendo que qualquer crise, né, seja, nos permite perceber problemas, viver problemas, nos desafia nisso,
mas também nos mostra que as crises podem ser para, por exemplo, evidenciar coisas que a gente não percebe, né? E aí nós todos estamos todos os dias ouvindo aí de que a crise, e eu também penso assim, a crise não está produzindo novas desigualdades. Ela provavelmente está agudizando desigualdades e, principalmente, desvelando, mostrando para quem não enxergava as nossas condições estruturais de desigualdade na sociedade, né? Sejam as desigualdades sociais, como as desigualdades no acesso à saúde, nas condições de vida em geral, não é só da renda, né? Não é só do trabalho, e as condições educacionais também. Nesse ponto, até o Matheus está terminando aí a tese, que, confesso, vou ler, acho que ela quase por inteiro, na semana que vem, agora juntando os pedaços, eu tenho certeza, ele está fechadinho há horas, produzindo coisas novas para a gente ler e tudo. O Matheus tem trabalhado muito com os dados, a Ângela também com ele, os dados sobre as desigualdades educacionais mais evidentes, por exemplo, nas condições das escolas brasileiras, das escolas do Rio Grande do Sul, e principalmente das escolas de ensino médio, né? A gente pode até conversar depois um pouco sobre isso. E como nós estamos preocupados com essa questão. Então, qual é o papel mesmo? Eu acho que essa questão que vocês propõem, né? Pensar qual é o papel do grupo de pesquisa, quais são as nossas possibilidades de trabalhar esse momento da pandemia e digamos, aproveitarmos, inclusive, esse momento de crise, de que as pessoas talvez estejam com um pouco mais de tempo para ouvir, para ler, para assistir um vídeo, né? Embora todas as circunstâncias aí das mídias rápidas, das informações mal aprofundadas e tal, o que a gente vai pensando, né? De que esse momento de crise propicia mais momentos de conhecimento e possivelmente até de educação política para todo mundo, né? De formação para os professores pensarem mais as coisas, para as famílias, por exemplo, está aparecendo muito agora, né? Mais recentemente, as famílias algumas achando que podem educar seus filhos em casa, mas a maioria dando mais valor para a escola e para os professores, né? Pelo menos é isso que o que circula mais popularmente e tal aparece, né? Então, o que eu escrevi aí participando... Opa, para trás. Fica ali, isso, obrigada. E o que eu escrevi ali, né? Quer dizer, pensar que nós vamos ter um novo normal, né? Ou vamos voltar, em primeiro lugar, voltar à normalidade. Não quero, né? O mundo que temos não é o mundo que queremos, tá? Então, que normalidade é essa? Uma agenda, né, sem uma agenda de justiça social e de sustentabilidade, com cortes nas políticas sociais, uma onda de conservadorismo e anticiência, para não falar em outras coisas, né? Resumindo. E a ideia, né, que nos anima nesse momento é que na normalidade e na excepcionalidade
produzir conhecimento e planejar um outro mundo possível é o nosso compromisso, a nossa vida. Tá? Aí as questões, né, para a gente refletir, nem vou entrar o que temos aprendido, que essa crise não é uma crise só da pandemia, ela é uma crise do capitalismo, digamos, da estrutura de poder, de poderes no nosso mundo, e que a pandemia faz com que a gente sinta de alguma outra forma, e talvez com as cores mais contrastantes e assim por diante. E certamente estamos tendo um momento ímpar de ver como se comporta o governo, como se comporta o parlamento, como se comporta a sociedade, né? Então, hoje é a discussão aí do jogo de futebol, que foi autorizado aqui em Porto Alegre. Vocês, a semana passada, estavam na Berlinda, em Caxias, com aqui, né? A gente sente todas essas coisas, são ótimos exemplos. Você estava dizendo, pena, nós não estamos ainda em aula de graduação, mas a gente teria estes exemplos, assim, né, das preocupações. E a questão é o que queremos fazer e aprender nestes tempos de pandemia para depois, digamos, na expectativa, na esperança de que a pandemia ceda, mas já sabendo que os cientistas têm dito que provavelmente nós teremos recorrência de surtos, não vai demorar um século entre uma peste e outra, né? Coisas desse tipo, até pelos modos de vida que a gente tem e tal, mas também parece que não vai demorar tanto tempo para produzir vacinas, para produzir, né, remédios, etc. e tal. Não sei se vocês querem comentar isso, vocês têm lido e escrito sobre isso, ou vamos passar direto para pensar os grupos de pesquisa? Beatriz, eu queria fazer uma parte aqui, porque a gente tem discutido muito numa perspectiva da biopolítica nesse grupo. Sim, vocês são os dontos nisso, eu nem me atrevo a... Não, mas eu acho que é justamente a riqueza dos grupos é trazer essa possibilidade de diferentes olhares sobre uma mesma questão. E a gente tem aqui, só para você entender, não é só gente da filosofia, tem gente da educação, da enfermagem, da nutrição, da música, da educação física. É um grupo bem eclético. E o Geraldo, ele tem sido como coordenador Alguém também. que foi de letras. Alguém que foi de letras e que agora está se formando em pedagogia, você acredita? Eu vi. Me formo em outubro. Nem falemos sobre isso. Mas eu acho que essa discussão que o Boaventura resgata, e aí quando você falou, eu fui direto lá para a gramática do tempo, e peguei a epígrafe que ele traz no livro, que eu já tenho escrito sobre isso, né? Porque ele trouxe nesse livro desse ano a questão da peste de volta, e ele vai resgatando. E aí ele, de certa forma, dialoga com Foucault justamente por dizer que não tem novo normal. Para com essa hipocrisia. Não tem voltar para o normal e não tem um novo normal. É alguma coisa que se apresenta com uma outra roupagem que a gente precisa trabalhar. E aí, quando você nos pergunta o que queremos fazer e aprender, né? E aí, claro, como grupo de pesquisa, eu fico vendo as pessoas usando as redes e as mídias sociais para dizer que publicaram um artigo aqui, ali, mas o que eu estou fazendo para o mundo? Então, eu fico um pouco pensando, tá, é ótimo, a gente tem uma questão de produtividade que é cobrada como pesquisador, etc., mas em que medida eu estou contribuindo para o mundo nesse momento? Que eu acho que é isso que o Boaventura, e ela é essa vontade de te trazer para nos provocar a pensar nisso. Quer dizer, como grupo, o que eu estou fazendo neste momento que não é para mim, que é para o mundo? Eu acho que esse é um desafio, sem dúvida, e acho que a gente pode ver assim, ó, uma característica, né? Aí eu pensei assim,
Pode botar a próxima, só para a gente estruturar um pouquinho. Isso foi, digo assim, ó, muito a minha preparação para estar conversando com vocês. De repente, vocês querem ir por um outro caminho e propor outras questões, né? Mas a gente pensar que um grupo de pesquisa, no nosso conceito, assim, historicamente construído aqui, tá? Ainda outro dia a gente teve uma discussão sobre isso, embora o nosso grupo de pesquisa, eu ia dizer, não dá para idealizar o nosso grupo de pesquisa, porque ele está numa fase de estar muito grande, muito fragmentado, muito pouco coeso, tá? Todas aquelas idealizações que a gente faz, a vida vai levando e tal, mas uma das coisas que eu ia dizer que todo mundo, os atuais professores vinculados ao núcleo e os nossos estudantes, eu acho que eles podem falar aí, alguns deles, né, por favor, mas eu acho que aprender, assim, eles me fazem sentir que valorizam a construção histórica, né? E não só para olhar formação de grupo, etc., mas porque, por algumas boas razões, né, e razões de mérito, várias pessoas que se formaram nesse grupo acabam fazendo concurso e tal, e dando continuidade. Então, a gente tem hoje, entre os docentes, pesquisadores no grupo, gente que se formou aqui e gente que veio de fora, tá? Ou fez só uma parte da formação e tal. Então, tem outra coisa. Agora, o que eu ia dizer? Olhando para a nossa área de política e gestão e o nosso grupo, tá? O nosso grupo, na realidade, não é só um grupo de pesquisa, tá? A pesquisa nos une, mas o que alimenta as nossas pesquisas são as demandas externas, grande parte. Tá? Por quê? Porque a política é dinâmica. Os temas da política vão fazendo com que temas, né, se sucedam e voltem, às vezes revisitados muitos anos depois e tal. Mas nós temos tido, digamos, muitas demandas de atividades grandes de pesquisa empírica, tá? Que aí alimenta teses, dissertações, artigos e estudos e nos faz, por exemplo, entrar em contato com outros grupos, né? Isso que a gente hoje fala, mesmo que não sejam redes formalizadas, a gente tem ambientes de muitas trocas. Eu diria que uma parte fundamental vai naquela última questão ali do slide anterior, que é o que nós fazemos com o sistema municipal, com o sistema estadual, com as políticas nacionais, com as escolas, com os professores e com os gestores, tá? Com a produção da própria legislação. Tá? Então, agora, por exemplo, só para trazer um exemplo bem concreto, né? Nós estamos aí todos, e aliás eu quero convidar muito que vocês nos ajudem a ser muito ativos com essa hashtag FundebConCac, tá? Porque o senador Arns já entregou ontem o seu relatório apoiando a PEC, né, do Fundeb, da forma como ela está, sem emendas e tal. Mas é claro que há grupos políticos já se articulando para tirar o CAC, para mexer nisso e naquilo, e nós precisamos dessa PEC logo para dar tempo de fazer a regulamentação no segundo semestre em forma de lei,
e não causar um caos no próximo ano, deixando a maior parte dos municípios sem orçamento para pagar seus professores ou qualquer outra despesa fundamental da educação. Bom, então eu diria assim, que o que é um grupo de pesquisa para nós? Ele é um grupo de trabalho, tá? De trabalho compartilhado, mais intenso em alguns momentos, menos intenso em outros. E o nosso grupo, na realidade, nós sempre fazemos esta autoavaliação bem crítica e com muita dificuldade de mudar. A gente não tem uma coisa que nós achamos que os grupos de pesquisa precisam ter. É momentos de estudo teórico e metodológico mais contínuos, mais regulares. E eu conheço vários grupos que mantêm uma disciplina desse tipo, né? Então, o que é um grupo de pesquisa? Agora, a característica principal do nosso grupo de pesquisa, a esta altura, vocês vejam, é um grupo que foi formalizado já em 1992. Tá? Então, ele surge lá final dos anos 80. Tá? Então, a gente se envolveu muito em projetos grandes, inclusive de editais, né? Tanto de organismos nacionais, Ministério da Educação, CAPES, muito mais de pesquisas sobre a prática e para alimentar a prática da produção da política e da gestão da educação, do que para fazer estudos teóricos. Mas, com isso, tem muitos conceitos, muitas formulações que o nosso grupo produziu em diálogo com outros e tal, e que acabaram, inclusive, na legislação. O conceito de gestão democrática, os preceitos todos, né? Enfim, a gente anda por aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, o que a gente quer ser, se é um grupo mais de pesquisa para determinado tipo de produção, para outro, que se capilariza. Nós temos muitos ex-alunos, né, doutores, que trabalham em outros lugares, que continuam ativos na produção de pesquisa, mas nosso é um grupo de pesquisa que hoje já gerou outros grupos de pesquisa. Cada professor tem o seu grupo de orientação, são grupos grandes, né, que alguns mantêm os ex-alunos também, tem iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-docs e tal. Então, os grupos se constituem por várias motivações e também, às vezes, são maiores, menores, conforme o tempo, tá? Agora, como é que ele se apresenta também, eu acho, eu coloquei essa coisa, né? Porque tem um problema da face do grupo. Né? Nós agora, até ali adiante, no próximo slide, eu ia dizer para vocês, problemas bem sérios. Nós estamos sem uma página pública no portal do nosso grupo. E a Ângela está aí, todos meus orientandos, mas a Ângela e tal, já, né, se ofereceram, fizeram, a gente vai botando isso como uma tarefa menos importante, mas no mundo de hoje, agora em tempos de pandemia, eu acho que a face pública das pessoas nos encontrarem, terem e-mail, terem formas de dialogar e tal, é muito importante. Eu acho que hoje em dia, inclusive, ter um blog onde a gente vai colocando as reflexões, as coisas. Tem muitos dos nossos grupos, dos que eu acompanho mais, tá, da área de política e gestão,
que tem isso, e até vou entremear com algumas informações, assim, ó. Eu estou na diretoria da Amped agora, né? E sempre fui muito ativa no nosso grupo e tal, mas agora eu estou com uma visão mais ampla ainda e por dentro da Amped. Uma das coisas que nós estamos fazendo, e eu estou bem envolvida nisso, é fazer a SBPC, que é a nossa entidade, né, sociedade científica que congrega todas as sociedades científicas de todas as áreas, manter mais ativo. A gente conseguiu rearticular e colocar em movimento um GT de educação superior e um GT de educação básica para discutir as políticas, as necessidades, os apoios para os pesquisadores, a organização dos grupos de pesquisa, etc. e tal, tá? Como tem um GT só para acompanhar o CNPq, outro a CAPES, coisas desse tipo que nos interessam. Tá? E a Amped, junto com as entidades científicas da área da educação e da área do ensino, que hoje tem muitas, né? Ensino de matemática, de física, de língua portuguesa, de línguas estrangeiras, etc. e tal, ciências, nós estamos organizando uma frente de produção intelectual, tá? Para tentar enfrentar o campo político com estas narrativas atualmente hegemônicas, tá? Influenciando o BNCC, influenciando a nova política de formação de professores, influenciando, né, tentando, o Fundeb a gente está conseguindo segurar um pouco, mas teve também de negociar muitas coisas, etc. e tal, tá? Nós estamos tentando construir ou tentar encontrar uma forma de colocar na comunicação. A Ângela tá nos ajudando muito, porque a Ângela é uma jornalista experiente, né, que elege a área da educação como área de pesquisa, de estudo e tal. Nós estamos tentando construir alguma coisa, uma rede, pelo menos, para pensar veículos, para pensar fortalecimento, aumentar o potencial das nossas narrativas, de uma outra narrativa a respeito do que é escola, do que é aprendizagem, do que é ser um bom professor, para que serve a avaliação, coisas, né, todas esses nossos temas, tá? Bom, eu estou falando tanto, gente, o tempo está se indo, era melhor a gente conversar. Eu vou dizer para vocês assim, ó, um pouco do histórico do nosso grupo, e por isso que eu falei a face, nós acabamos de ser chamados, tá? Por um edital que nós tínhamos só nos candidatado, só a parte de apresentação de credenciais, não era nem projeto de pesquisa ainda, pelo FNDE, em 2017. Eles chamaram candidaturas aí, muitas universidades se apresentaram com seus grupos de pesquisa, e eles agora, eu até coloquei ali, ó, eles estão credenciando, escolheram 5 grupos de pesquisa no país, um em cada região, tá? Então, nós vamos ser o centro colaborador de apoio ao monitoramento e à gestão de programas educacionais do FNDE na região sul do Brasil. Nós estamos respirando um pouco, porque é um trabalho imenso, tá? Com muitos limites e tal, mas é um trabalho que vai nos permitir estar nas escolas, com as escolas, fazer formação de gestores escolares, de gestores municipais, de conselhos municipais, etc., etc. e tal, fazendo avaliação da política, né,
da descentralização dos recursos para as escolas, dos programas do MEC, etc. e tal, que são financiados pelo FNDE. Então, vocês vejam, e com isso, oportunidade para muitos estudantes e ex-alunos também estarem trabalhando no grupo, e aí são momentos, porque agora já fazia 2 anos que nós tínhamos terminado os últimos projetos grandes e tal, tá? Mas o nosso grupo é um grupo que a gente tem um currículo como grupo de pesquisa de ter tido financiamento internacional, financiamento nacional, muitos, tá? E isso aí é uma parte importante. Agora depende um pouco da área que cada um também trabalha, tá? Eu queria dizer. Os desafios, como eu disse, pode ir um pouquinho adiante ali. Não, aí isso aqui eu deixei, tá errado esses 2 aqui, tá? Eu acho que por aí a gente podia começar a conversar um pouco, ouvir vocês, ou deixar os jovens aí falarem um pouco. O que a juventude, né, tem de expectativa e quais são as dificuldades dos professores, né, com a responsabilidade de ser líder do grupo, né, Geraldo? Nédio também, né? Eu vou pedir para todo mundo, eu acho que vai comportar, se quiser abrir a câmera, só não abre o microfone, abre quando quiser falar. E assim, Beatriz, eu ficaria horas te ouvindo aqui, e eu acho que tu trouxe muitas coisas importantes para o nosso grupo, para essa ideia de o que é um grupo, como ele se constitui, que nem todo mundo vai poder estar no mesmo momento, na mesma hora, na sexta-feira, mesmo que a gente tenha marcado com antecedência, e que esses ajustes são necessários, mas se cada um puder contribuir com alguma coisa, então, como a Ângela está fazendo, eu já queria dizer, Ângela, nos coloca nessa rede, pode já contar com o GP Forma também, porque é algo que nos importa muito. Desculpe, Geraldo, não era eu que tinha que dizer, né? Foi sem querer. É que eu sou meio... Nós conhecemos a Daniela, né, Geraldo? Mas é porque eu acho que também essa riqueza de grupos de interinstituições, né, e de diferentes alçadas, quer dizer, pública, privada, comunitária, etc., isso vai empoderando também o coletivo, né? E a gente precisa se fortalecer como grupo em prol da educação, né? A primeira coisa é participar das nossas associações e entidades. Por exemplo, acho que a Amped, né? Vocês sediaram aí, inclusive, já, né? Eu acho que foi 2016? 12. Já faz tempo, né? Foi 2012. Eu me lembro que vocês até me convidaram para fazer uma sessão especial e tal, foi bem legal. O que eu acho interessante, professora, é a trajetória do grupo de vocês. É um grupo que amadureceu, tem seus conflitos e desafios, mas também tem uma caminhada muito profícua nesse período. E é muito bom nós escutarmos essa caminhada, porque nós somos um grupo ainda infantil. Infantil no sentido de nós estamos dando os primeiros passos. O nosso grupo, ele tem 3 anos, 4 anos, 4 anos. Tivemos algumas produções, mas nós precisamos avançar. Eu creio que esse diálogo ele se torna de fundamental importância, esse intercâmbio também. Muito bom. Não sei como é que os jovens, por exemplo, que entram no grupo, sei lá, Matheus, que é o sênior que está por aí um pouco, quer contar como é que se sente? Ou... Eu acho que dá para falar um pouco, sim. Posso... conforme tu ia conversando, eu ia pensando até um pouco dessas questões, né? E eu acho que a gente tem uma racionalidade dentro da academia que não leva o comportamento de grupo, né? Leva que a gente tem um comportamento individual, assim, tem uma perspectiva muito individualista na produção, na maneira que a gente tem que se comportar, na maneira que a gente se apresenta na academia, e mal ou bem, tu ter um grupo de pesquisa é uma maneira de resistir a essa lógica que é a dominante, né? E nesse sentido, Maria Beatriz, ainda que não seja o ideal,
eu já estou mal ou bem, já estou há 7 anos dentro do grupo, e eu acho que a gente consegue fazer várias iniciativas coletivas dentro do grupo, né? Mas realmente é por projeto, é por momento. Eu acho que de repente falta algo de dentro do grupo mesmo, né? Para fazer isso. São coisas difíceis, né? Mas eu acho que a gente tem vários mecanismos de solidariedade dentro do grupo, sabe? De ajudar outros orientandos. Conforme eu ia falando, eu ia pensando, só nesse tempo que eu estou aí, eu participei do Pacto, da Escola de Gestores, que já é uma maneira de fazer extensão, participei da frente, fiz formação com o orientando da Neuza, da Valdete. Tipo, são maneiras que a gente vai fazendo interlocução dentro do grupo, que a gente, de repente, não tem algo tão institucionalizado pela própria dificuldade, mas a gente acaba fazendo, né? Até vou pegar o teu gancho para dizer assim, ó, cada orientando, cada mestrando, doutorando que vai entrando, às vezes tem um interesse por um tema, ou uma metodologia, ou uma coisa, e acaba se aprofundando e ficando o mentor, o tutor de outros, companheiro, trabalha junto. Então, o Matheus, por exemplo, tem trabalhado, está super kid, eu ia dizer, de entrar nos vinculados de censo de educação básica e todos eles e tal. Então, todo mundo que precisa, inclusive de outros grupos, né, Matheus? Lá vai ele e faz sessão e ensina todo mundo. A Ângela faz outras habilidades. Quem mais que está aí? Julie. Bom, mas sem te cortar, Matheus, para a gente também. Vamos fazer um repique, claro. um em Caxias, um em Porto Alegre. Eu acho que a Cláudia queria fazer uma interlocução aqui de Caxias. Cláudia, você está conseguindo? Olá, tudo bem? Oi, Cláudia. Vocês estão me vendo? Eu estou com problemas na internet. Eu estou com um problema na internet hoje. Está pelo telefone, pela figurinha. Eu estou pelo telefone porque meu computador deu algum problema e eu não consegui conectar. Eu cheguei um pouco atrasada também, porque eu tive um outro compromisso antes, e eu quero agradecer a disponibilidade, né, e também a esse convite que a Dani te fez, professora Maria Beatriz, porque é muito bom te ouvir. E realmente, assim, ó, eu entrei no grupo também quase no início, aí no 2º ano de criação, no GP Forma, e às vezes a gente sente até uma aflição de não conseguir contribuir mais, né, Dani? De querer fazer mais coisas. Então, assim, te ouvindo falar, dá um certo alívio em pensar assim, poxa, nós precisamos também de tempo, né, para amadurecer as coisas e a gente se sentir mais parte. Então, foi muito bom ouvir e realmente, assim, o que eu gostei muito, assim, da tua fala foi não só ficar restrito à pesquisa, né, mas trazer essa pesquisa mais para perto do social, do acadêmico, com ações, né, que realmente demonstram aquele trabalho que às vezes nós ficamos fazendo um trabalho de formiguinha nas pesquisas e acabamos não colocando isso na sociedade, né? E pelo que eu ouvi da tua fala, assim, esse trabalho assim rendeu muitos frutos, né? Muito. E o GP Forma, assim, embora também seja recente, nós fizemos algumas inserções muito boas, né? O professor Geraldo e Dani, que teve a questão do nossa jornada acadêmica na Argentina, em 2017. Depois tivemos o CIBFORP, que foi um seminário também internacional. E nós seguimos, mas só que às vezes com essas inquietações, né? Mas parece que nós não pesquisamos o suficiente, não temos produções suficientes, né? Mas é bom te ouvir, porque isso dá mais vontade, assim, de permanecer no grupo, de continuar fazendo um trabalho, mesmo que hoje ele não pareça não parece que não tem esse resultado todo, mas com certeza ele tem, né? Muito obrigada, assim, eu estou bem feliz em te ouvir, assim, ouvir também o Matheus. Porque o GP Forma, a professora Beatriz e o pessoal da URGS, ele surgiu com um tentáculo do GP Forma da Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Daí, inclusive, né? Exatamente. E aí nós temos uma certa ligação
mas também acho que nós adquirimos uma certa autonomia, mesmo uma certa autonomia. E o objetivo seria um outro GP Forma na Serra Catarinense, mas aí fica... são questões, né? São caminhadas. Mas a origem do nosso grupo foi a partir do GP Forma de Santa Maria. É que precisa ter uma base lá, né, que corresponda, assim, que consiga aglutinar outras pessoas. Eu acho que é um desafio bem bonito isso. Mas até vou complementar isso, Cláudia, que você estava dizendo, falando, eu estava dizendo, eu acho que uma das coisas que anima é quando a gente consegue mostrar as pesquisas que nos fazem conhecer as escolas, conhecer os professores e tal, e aos poucos a gente precisa, até não vou dizer que a gente consiga tanto, mas de uma forma assim, fazendo uma avaliação com franqueza, a gente tem que construir a legitimidade para fazer a intervenção na hora das decisões do mundo lá fora, tá? Então, né, de abrir a boca, de ser chamado, às vezes, numa Câmara de Vereadores, às vezes num Conselho Municipal, às vezes numa escola, né? Estamos com um problema, precisamos fazer uma formação, ou precisamos fazer um planejamento, ou precisamos fazer uma avaliação, ou vamos fazer um projeto aqui na cidade, ou vamos... E, às vezes, as coisas vão tomando proporções maiores, como claro, a essa altura, as coisas acumuladas, né? Eu ia dizer, a Ana Lu, por exemplo, não está com a gente agora de noite aqui, porque hoje ela tinha 2 lives, ontem de noite ela fez outra, amanhã tem outra, com essa questão do Fundeb toda, né? Então, né, eu tenho ouvido elogios fantásticos, assim, de como a sustentação que ela fez, inclusive, lá no Congresso, na Câmara dos Deputados e tal, essas coisas foram importantes no meio de toda a organização política e tal que se fez para essas medidas, né? Eu queria contribuir também, se puder. Né, assim, também te agradecer, né, Maria Beatriz, tu tá aí, porque a gente teve essa relação na minha banca, no meu trabalho, né, e foi uma experiência interessante, no sentido de que tu me trouxe muitas coisas do que eu tive que desapegar na minha pesquisa, né, mas então, falando um pouco dessa questão aqui sobre o nosso grupo, ele tem isso, além dele ser um grupo jovem, né, ele é um grupo muito heterogêneo, então a gente também tem uma dificuldade, né, na coesão das ações, porque a gente tem uma formação muito diferenciada e a gente também tem um pouco essa coisa de a gente se relaciona muito, mas ao mesmo tempo a gente não tem toda essa intimidade e esse espaço. Mas o que eu queria trazer é isso, eu vim hoje para esse momento pensando, nossa, né, qual é o lugar do grupo de pesquisa, e também saio com a mesma sensação da Cláudia, de que a gente está indo no caminho, a gente está assim, né, se encontrando, a gente já conseguiu, como disse o Geraldo, se desvincular do braço central do GP Forma da Federal de Santa Maria para ter o nosso lado, né, e a nossa própria autonomia dentro de um grupo que é maior, mas a gente está construindo isso. Mas o que eu queria trazer como contribuição depois da tua fala, e inspirada pensando nisso, porque eu tenho me sentido muito fracassada nesse tempo de pandemia como educadora, diante da ignorância das pessoas, assim, eu estou em estado de choque com a ignorância do coletivo, eu não sei se é da minha região aqui, que as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo, enfim, tal. Em muitos momentos eu me senti fracassada. E aí, hoje, ouvindo e pensando, eu digo, não, né, porque, na verdade, a gente tem um outro espaço. O que está acontecendo é esse outro lugar que a gente não tinha antes. A gente está aqui reunindo 2 grupos, em Caxias, em Porto Alegre, que a gente não faria isso se não fosse assim, porque todo mundo teria que se deslocar. Visitar ia ser difícil, né? Muito mais difícil. Quando eu comecei a dar as aulas de maneira remota, porque eu fui, a minha instituição, que é a Universidade de Caxias do Sul, chegou para nós no dia 16 de março e disse, dia 23 de março, vocês vão entrar em sala de aula de modo remoto. E a gente nunca tinha feito isso, a gente fazia EAD, que não tem nada a ver com atividade síncrona e coisa e tal, que era planejada. Então é o seguinte, a semana que vem vocês estão dando aula de outro jeito.
né? E aí todo mundo resistiu e ninguém queria, e a dificuldade, e eu tinha uma vergonha louca da câmera, eu tinha um constrangimento, né? E aí agora, 4 meses depois, o que me traz para falar com vocês e compartilhar isso é um outro espaço. Eu muitas vezes me senti fracassada como educadora vendo esse social, mas por outro lado, né, tenho participado de lives, tem as reuniões do grupo de pesquisa, tem as reuniões com o pessoal da universidade, que a gente está tão de saco cheio de não se encontrar, que a gente aproveita a reunião para se encontrar, e a gente fica conversando no Hangout, né, discutindo quem que tá com pijama de que cor, e aquela coisa toda, enfim e tal, né, etc. E aí, então, eu percebi isso, eu estou participando pela editora de lançamento de livros dos meus autores em Curitiba, com gente do Chile, da Argentina, não sei o que lá, coisas que não seriam possíveis, né? E aí, então, eu acho que esse é um lugar, né? Esse é um lugar nosso como grupo de pesquisa, como educadores, como pessoas que pensam nesse espaço educacional. A gente está tendo um espaço que não existia. E esse espaço está permeando e está alcançando muito mais gente do que era possível em outros momentos. Eu participei da Semana Acadêmica da Filosofia, tudo bem, eu estava palestrando junto com o Jaime Paviani, né? Mas tinha 300 pessoas assistindo, nós estávamos discutindo estética em tempos de crise, né? Eu participei de uma live do grupo de Cultura da Paz, que eu participo aqui do grupo, a gente tem um nicho de pesquisa da cultura da paz, e a gente está fazendo lives sobre o valor da vida em tempos de crise, tinha 200 pessoas assistindo, né? Então, quer dizer, a gente hoje tem um espaço, a gente tem um espaço gigante. Como as pessoas querem assistir, né? Querem, e as pessoas estão abertas para assistir, para discutir, para participar. Então, eu acho que esse é o papel nosso agora. A gente tem que aprender a aproveitar esse espaço. E assim, ó, nas mínimas coisas, eu dei aula de filosofia latino-americana agora para a graduação, em vez de eu falar da teologia da libertação, eu trouxe um professor da PUC de São Paulo que é especialista no assunto para falar com meus alunos no Hangout, né? Que ele jamais viria, mas aí ele estava lá fazendo nada, eu dizia, aí, tu vem? Claro, com certeza, vou aí na tua aula, dar um pulinho de 30 minutos e a gente conversa, né? Enfim e tal. Então, quer dizer, eu me dei conta nesse momento que a gente resistiu, mas que a gente já está fazendo um outro, e que este outro, do ponto de vista do espaço educacional social, ele está sendo mais efetivo do que se imaginava ou do que se está percebendo. E eu acho que a gente tem que se dar conta de potencializar isso, e a gente não está fazendo isso como educadores. Mara, mas já falei demais. E um desafio muito legal, só para continuar bem nesse teu tom, assim, eu acho que a gente também não... A gente tem que ser... Eu estou otimista com as possibilidades, as potencialidades, a efetividade dessas coisas à distância e tal. Eu acho que é uma outra forma, é um outro nível de comunicação, a gente vai ver com o tempo e tal. Mas um ponto, até eu acho que a Ângela e o Matheus assistiram, eu estava numa banca essa semana, tá, de uma orientanda do Luiz Armando Gandim, que vai pesquisar, numa pesquisa assim, muito paralela com a da Ângela, que também vão em escolas públicas de ensino médio e tal, e todo o ânimo do doutorando é poder fazer uma pesquisa na escola, conhecer bem aquele campo, né? Principalmente os que não foram professores durante 10, 15, 20 anos nessas escolas, né, Matheus? Quando o Matheus, por exemplo, que veio do chão da escola, foi trabalhar com os dados secundários, né? Mas a Ângela, que nunca foi professora, né, tá querendo ir. Então, o que eu estava dizendo assim, ó, e eu tenho dado tratos à bola e tal, e quero animar muitas pessoas, nós temos que encontrar também pelo virtual aí, com tudo que ele significa, né, de som, imagem, distâncias, etc., mas possibilidades de diálogos. Olha como nós estamos aqui, né, confinadinhos numa sala virtual. Nós temos que encontrar e incorporar, né, dar significado e começar a dar mais valor, inclusive, às possibilidades de fazer pesquisa
sobre professores, sobre funcionamento das escolas, sobre estudantes, no diálogo, quer dizer, não é sobre, é com os estudantes, com os professores, com as escolas, com as secretarias, com os conselhos, né, em diálogo, observando o que eles estão fazendo, estando com eles e tal, virtualmente. E aí existem, as escolas estão trabalhando, a gente, por exemplo, pode pedir para entrar e entrar como pesquisador dentro do teu Hangout com a tua turma de alunos, né, Simone? E será que a gente não vai ver mais do que a gente veria indo lá na escola 2 ou 3 vezes? Pode te acompanhar todos os dias. Digamos. Exatamente. A gente tem que usar como ferramenta, né? Eu acho, a gente não está se dando conta da potência dessa ferramenta. Olhar os Faces, os Instas e os qualquer, né? Todas essas coisas dos estudantes, por exemplo, de ensino médio que estão vivendo essa reforma e que reforma é esta e o que os professores estão fazendo, quais são as discussões que os professores estão tendo com a coordenação pedagógica sobre isso. E então, a escola ocupando o espaço da casa das pessoas. Como é que a gente pesquisa em tempos de pandemia? Não vamos achar que a gente não tem condições de chegar perto do empírico e de trazer o empírico para se encontrar com as nossas leituras, com as nossas escritas. Val, você me faz um sinal se você me autoriza a falar. Posso falar um pouquinho sobre o CEP? Tá, beleza. Eu entendi que você me autorizou. A Valdete está submetendo ao Comitê de Ética e Pesquisa da UX já pela 3ª vez o projeto. Só que agora por quê? Porque começou antes da pandemia e agora está na pandemia com a parte empírica prevista para o 2º semestre de 2020. E aí o CEP pediu uma série de coisas que a gente vai bater cabeça com base nos documentos atuais para propor um ajuste dessa parte empírica da tese dela, que seria de a ida da escola. Mas aí o que foi importante, essa tua fala, Beatriz, nos traz uma luz no fim do túnel, que é realizar, através de Hangout, todos os encontros, Val. Então, eu fico pensando, numa sexta-feira, última de julho, quando a gente tem 30 dias para encaminhar a carta de ajustes, para não ter que passar tudo de novo no CEP, a Maria Beatriz nos deu uma dica que vai nos salvar. Gente, eu tenho uma orientanda que é professora diretora de uma escola do campo, no interior de Pedras Altas. E ela é aluna do mestrado profissional lá da Unipampa, em Jaguarão. Sendo um mestrado profissional, eles não fazem uma dissertação, eles têm que fazer um projeto de atuação, de intervenção, de tradução de uma concepção na prática. E escrever um relatório crítico, em vez da dissertação, é um relatório crítico reflexivo sobre uma prática. Val, faz a tua fala aí. Olá, grupo. Olá, professora Maria Beatriz. Muito bom te ouvir. Isso mesmo, Dani, enquanto você falava, eu pensava mesmo sobre... O grupo só não tinha pensado nessa possibilidade, né? Eu estava pensando justamente na questão da minha realidade, porque eu sou gestora, sou, né, professora, e aí pensei tudo que a gente também implementou nesse período de 4 meses, na realidade de educação infantil e anos iniciais, fazendo, sim, reuniões, formações com pais, e é uma realidade de interior, a minha que eu vivo, né, através de lives, coisas que, se não fosse a pandemia, isso jamais seria possibilitado. Então, assim, quantos caminhos que se abriram, né, em relação, quantas reflexões, quantas coisas diferentes, e assim, e quanto, como disse a Simone, a gente, de conviver com pessoas que não entendem isso, de achar que a educação está parada, né,
que não é verdade, que a gente está fazendo muito, e aí a gente tem que entender que nós estamos sim num outro espaço e que eles não conseguem enxergar toda essa caminhada que a gente está fazendo. E é bem isso mesmo, né? Poder encontrar saídas e dentro das nossas reflexões, do nosso trabalho, com o que a gente tem, e não simplesmente achar que não, temos que cruzar os braços, não dá para fazer, não, com o que eu tenho, com a realidade, com o público que eu tenho, o que eu posso estar fazendo diferente, o que eu posso estar refletindo e estar construindo, e quanta coisa, né, que a gente vê que não, e que é esse desafio, esse movimento, que nós nunca estamos numa normalidade, né, como a prof falou no início, tá? Quando a gente voltar para a escola, nós não vamos ter, nunca teve normalidade, eu entendo, né? E não vai ter mesmo quando voltarmos para a escola. Ou pelo menos o que acham que é normal, a gente não gosta. Isso mesmo, e é isso que faz com que a gente ande, que a gente caminha, que a gente vai em busca de uma utopia, né? Como a prof colocou ali também num slide, depois justamente porque quando a gente dá 2 passos em direção a ela vai se distanciando sempre mais, né? Então, é tudo isso, que é muito interessante até para pensar cada um no seu trabalho, na sua formação, que o nosso grupo ele é bem eclético, né? E no meu trabalho, refletir enquanto gestora, no momento, não estava pensando no problema de pesquisa. O teu tema eu trabalho com formação docente, docente, e na verdade a minha proposta é trabalhar trabalhar o cotidiano escolar, também num movimento de relações de poder, Foucault e Freire, né, trago para essa discussão, e agora a proposta empírica é justamente desenvolver essa formação continuada com os professores. E aí, através de pesquisa, e é num espaço semipresencial, né? Também num espaço virtual, mas com momentos presenciais, que até o professor me desafiou a fazer totalmente virtual, mas aí os meus sujeitos, acho que não estão preparados para isso ainda, mas quem sabe, né? A gente também pode ir conversando com eles e ver se a gente consegue mantê-los numa nova proposta, né? Bem que legal. Interessante. Então, só contextualiza o teu município para o pessoal entender a dimensão do tamanho. Meu município, eu moro em Vista Alegre do Prata, é um município na Serra Gaúcha, pertinho de Nova Prata e Guaporé. São 1.500 habitantes. Na escola onde eu trabalho tem 115 alunos, de educação infantil para a escola ao 5º ano. Então, na verdade, a nossa realidade no município é uma creche de 0 a 3, uma escola para a escola e anos iniciais, e uma escola estadual de 6º ano ao ensino médio. Então, nós temos uma escola de cada, né? E é bem pequenininho, a maioria é setor agrícola, nós não temos indústrias, comércio e agricultura, mas a base é a agricultura. É uma realidade, assim, e onde que a gente está conseguindo trabalhar com os nossos alunos através de atividades, né, pedagógicas não presenciais. A gente não tem plataformas por causa do trabalho das crianças, né, dos pais, que eles não têm como estar, a gente está um determinado tempo com eles, né, auxiliando. A gente trabalha com grupos de WhatsApp e trabalha com material impresso, mas nós temos 100% de participação de todas as famílias, né, nós temos de retorno, de que vão para a escola. Agora estamos encerrando uma semana de férias, no final de julho, com eles, estamos retornando na segunda, então está sendo muito boa. A gente está fazendo, na segunda-feira também, enquanto eu te ouvia falar, está retornando avaliações com autoavaliação das famílias, então também... Ai, que legal! Estou pensando de se aproveitar para fazer estudos em relação a isso, né, justamente trazer esse contexto de como eles estão se sentindo. Uma nova qualidade acadêmica, né, educacional aí, muito bacana. A Valdete está se candidatando a prefeita. Não, ele fica louco. É complicado.
com as estruturas políticas que temos, arrumar muita briga. Acho que é melhor não ficar brigando só pela educação. Em primeiro lugar, uma mulher, né, Valdete? Já é difícil. Não. E professora... O nosso município é muito conservador ainda nessa questão. Não, mas já vi que ela tem as condições aí de fazer as inovações. Bom, Ângela, as gurias também estão por aí? Oi. E aí, posso falar então, professora? A Daniela, que é a dona do... Ângela, o pessoal me chamava num seminário de madre superiora, mas não é verdade. Não é verdade, tá bom. Posso falar? Por isso que consegue fazer uma reunião na sexta-noite. Mas eu te confesso, Angela, que se não falasse, eu ia dizer, gente, uma jornalista que ainda não abriu essa porcaria desse microfone, tem algo aí. Ai, sim. É um prazer ouvir todo mundo. Não, eu sou jornalista, mas eu sou bem quietinha, eu sou mais de ouvir. Então, eu sou uma trajetória, até acho que a Simone falou dessa heterogeneidade aí do grupo de vocês, e o nosso grupo na URGS também, né, professora Maria Beatriz, ele é super heterogêneo, e eu venho do jornalismo, né? Eu me formei na faculdade de comunicação da URGS, trabalhei quase 10 anos em veículos aqui do estado, já nessa área de educação. Certamente ouviram ela na Rádio Gaúcha. Trabalhei na Rádio Gaúcha, na Zero Hora, no Portal Terra, então, e acabei indo para lá, para o programa de pós-graduação, para fazer mestrado, justamente nessa ideia de qualificar o meu trabalho como jornalista. Mas acabei me envolvendo com a pesquisa, com todas essas possibilidades, e acabei saindo da rádio, do jornal, ano passado, para me dedicar ao doutorado, né, com a pesquisa do ensino médio. E eu entendo assim que são inúmeros os desafios para um grupo de pesquisa, enfim, e nessa minha trajetória, que é breve ainda, né, eu comecei o doutorado no ano passado, eu percebo que muito disso que o Matheus falou, né, é importante dessa solidariedade entre os colegas, entre os professores, e a gente sempre teve, até por uma característica da professora Maria Beatriz também, a gente sempre teve essa liberdade, né, de interagir, de atuar, de fazer parcerias com outros professores, com outros estudantes. Faz pouco tempo, menos de um mês, eu participei do encontro com o pessoal lá da Universidade de Passo Fundo, que pesquisa ensino médio também, trocando ideias, trocando informações. Então, acho que essa questão de trabalhar em conjunto, assim, é o principal. E isso sempre esteve muito presente nesse grupo da URGS. E por ele ser tão diverso, tem pessoas, a gente pesquisas políticas, né, educacionais, só que daí é um número bem grande, né, alguns trabalham com financiamento, outros trabalham com educação infantil, eu e o Matheus trabalhamos com ensino médio, a Júlia e outros colegas trabalham com educação superior, enfim, e a gente acaba se envolvendo também dentro do nosso grupo maior, em subgrupos, que a gente divide em temas. Por exemplo, agora o Matheus e eu estamos envolvidos num grupo que é coordenado pelas professoras Mariângela e Patrícia Marchand,
que é sobre o ensino médio, né? Que é a nosso foco de pesquisa, assim. Então, dentro do grupo maior, a gente também se divide para trabalhar essas questões mais específicas, né? Das nossas áreas. Se articulam com o Observatório do Ensino Médio a nível nacional e tal, Isso, né? Então tem essas redes, assim. E daí tem essa rede que tem local aqui no Rio Grande a nível estadual, assim, aqui no Rio Grande do Sul, que é do Observatório do Ensino Médio, no caso, que aí a gente compartilha, enfim, trabalha junto com as pesquisas com o pessoal das outras universidades aqui do estado, com as universidades comunitárias também, e a nível nacional, daí a gente tem essa rede de pesquisa que é do Observatório do Ensino Médio, que daí tem pesquisadores da Federal do Paraná, da Unicamp, de instituições de todo o Brasil. Semana passada eu estava em contato com uma colega que pesquisa a reforma do ensino médio lá no Pará. Ela pesquisa a implementação da reforma lá e eu estou pesquisando aqui no Rio Grande do Sul. E tem vários pontos de semelhança, enfim, nesse processo de implementação. Então, eu acho que esse trabalho em rede é super importante. E a pandemia, enfim, vocês falaram, são inúmeros os desafios, mas a gente também tem essas possibilidades de troca, né, virtuais, que estão acontecendo, assim, inclusive de forma até mais ativa, porque a gente não depende desses encontros presenciais, da viabilidade desses encontros presenciais, e eu acho que isso é uma coisa que vai permanecer com muita força, assim, depois, assim, quando a gente puder retornar para a universidade, puder fazer os encontros presenciais, mas essas possibilidades do virtual, elas vão permanecer. Acho que é isso. E sobre a rede que a Amped participa, eu acho que é, assim, como jornalista também de educação, eu vejo muito forte isso, que a gente precisa disputar essas narrativas, né? Sobre a escola, sobre o ensino médio, sobre o financiamento da educação, enfim, porque tem fundações, tem toda uma estrutura assim muito preparada e muito bem organizada que acaba dominando em certos aspectos o debate na mídia. E eu acho que a gente tem que disputar essas narrativas e também procurar estar presente assim nesses espaços que são importantes, né? Eu acho que essa construção do Fundeb, assim, todo o trabalho que foi feito pela Fineduca, pelas entidades acadêmicas, pela campanha, tem sido, assim, um exemplo de como essa mobilização é importante, né, em defesa da escola pública. Acho que é isso. Novas formas de fazer política também, né? Não é... Então, é isso que eu ia dizer, a gente tem que encontrar novas formas de fazer pesquisa, né? Mas estão ocorrendo novas formas de fazer política. O que aconteceu, por exemplo, a semana passada, naquele dia da votação da PEC do Fundeb, eu não sei se vocês chegaram a entrar nas lives e acompanhar. Aquilo ali, no fundo, a gente está aprendendo a fazer o que esse grupo que está no governo e que alguns parlamentares mais conservadores, mais poderosos, ou essas próprias fundações empresariais e tal, usam de recursos, de estratégias de mobilização. Nós tínhamos grupos em todos os estados, inclusive pelo interior e tal, bem organizados,
e gente assim, que aprendeu, gente do nosso campo, professores, pesquisadores, meus colegas de GT, de Amped, de diretoria de Amped e tal, aprenderam a ficar monitorando aquelas contagens de quantas pessoas estavam tweetando em cima de cada deputado e tudo, não vota, não vota e tal, e mobilizava assim, dizia assim, agora vamos botar 40 mil tweets em cima de um tema, botava a hashtag todo mundo, isso foi uma aprendizagem de participação de cidadania, aquilo que antigamente a gente, digamos, o meu pai ia ao comício no centro da cidade, quando teve o Diretas Já, a gente ia para Borges com a Rua da Praia, aqui no centro de Porto Alegre, para fazer essas pressões. Hoje a gente tem outras formas, né, de estar construindo, inclusive essas hashtags, essas coisas, tudo isso passa a ser objeto de, digamos, representações das coisas que antes a gente só captava por uma entrevista, por uma observação direta, né, por uma fotografia, tá? Uhum. Eu queria pegar esse gancho da Ângela e da Maria Beatriz e resgatar algo que a Maria Beatriz trouxe lá no começo, falando sobre essa educação política. Eu acho que a gente está tendo um resgate de uma educação política que a minha mãe, a Maria Beatriz, meu pai, que viveram no Instituto de Educação, Julinho, e essas manifestações, né? Assim, e colocavam isso de uma forma mais latente, mas aí as gerações elas foram paulatinamente se afastando dessa ação política em prol do coletivo, e a gente está tendo que resgatar, mas, de uma certa forma, fazendo uma alfabetização política. Então, assim, o último texto que eu fiz agora, ele é mais ou menos explicando o que são agentes, atores políticos, o que é uma agenda, porque nem todo mundo entende, o que significa implementar uma política ou pensar numa política, os 3 tipos de política, a política idealizada, a política pensada é aquela que se realiza. Então, a sensação que eu tenho hoje é que a gente foi perdendo um pouco essa militância, essa possibilidade de nos colocar, e até, Maria Beatriz, eu acho que você lembra, na Amped, no ano passado, foi um pouco a discussão, o número de participantes, filiados, o quanto diminuiu as pessoas que estavam vinculadas à associação, e aí, quando a gente chega lá em Niterói e se depara com isso, a gente diz, meu Deus, mas somos nós, então vamos começar a resgatar, e aí essa gestão para a Amped do ano que vem, mas para as Ampeds regionais, essa gestão nova está na mídia, está problematizando toda quarta-feira, né? E a Amped virou virtual agora, né? Exatamente. Ela teve que dizer assim, tá, a gente fez política bem durante um tempo, mas a gente, em algum momento, pecou também, porque perdemos de 8 mil para 4 mil associados. Né? E aí, em Niterói, foi aquela sensação de tem alguma coisa acontecendo conosco, e aí agora a gente está tentando resgatar para 2021 a gente já estar mais forte como associação. E aí é uma coisa que eu tenho conversado com o Geraldo, a Cláudia também eu acho que participa, e a Simone um pouco mais, da necessidade da gente também, enquanto grupo, participar dos momentos da Amped, como principal movimento e associação da educação, porque a gente está inserido num programa de pós-graduação em educação, né? Então, a gente também precisa fazer esses movimentos. Aí as pessoas vão dizer, né, Maria Beatriz, Amped é cara. Amped né? Se você é bolsista, não sei se você... eu ganho com Amped. Mas, gente, é uma possibilidade de você ver tanta gente, e o ano passado foi uma riqueza tão grande e foi um impacto antes da pandemia que já nos fez pensar sobre algumas coisas que estão acontecendo agora, né? Então, eu acho que essa educação política a gente precisa estar resgatando agora, de novo, mas partindo de um pressuposto de que talvez nem todos saibam do que a gente está falando. Talvez a gente tenha que retroceder um pouquinho, porque o que eu vejo nas escolas aqui, que eu investiguei para a minha tese, por exemplo, o que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, ninguém sabia. O que é o FNDE, ninguém sabia. Então, as pessoas ainda têm uma certa ilusão na sala de aula de que a política não os atinge. Né? Porque
mas, na verdade, eles estão sendo impactados e estão sofrendo essa espécie de operação da política sobre eles o tempo todo, né? Então, eu acho bem interessante que a gente possa estar discutindo nessa tese também nessa direção. Eu só queria fazer E essas temáticas, não sei se o Geraldo assistiu e tal, se vocês assistiram, essa semana, por exemplo, esses debates sobre a ética na pesquisa. Nós fizemos na segunda-feira uma sessão até especial, que não era a quarta-feira tradicional, porque o assunto era urgente, de orientação assim, para os colegas que querem submeter o projeto para PQ, né, para pesquisador do CNPq, para Bolsa de Pesquisador. Então, esses momentos constituem a comunidade dos pesquisadores em educação. Isso aí é que eu acho que para mim tem sido um momento muito bom, assim. E mais gente consegue participar no virtual do que o presencial. Perfeitamente. Eu creio que o nosso debate, esse nosso encontro teve uma reflexão muito profunda em termos de política, de educação e outras questões de contexto. Algo pontual me interessou também, Matheus, e eu quero ter o contato, o trabalhar com microdados na pesquisa. Eu acho que nós temos que conversar, é você e Ângela que trabalham com microdados, ou o Alceu Ferraro, ele trabalhava muito com microdados, e eu creio que eu preciso do teu contato, eu quero provocar o grupo para nós fazermos um estudo em algum momento a respeito de microdados na pesquisa. Então, você é uma pérola que foi encontrada. Você e a Ângela são duas pérolas que foram encontradas, e a gente não tem, pelo menos eu não vejo nenhum trabalho envolvendo microdados em tese, dissertações. A Juliana trabalha com educação com dados na educação superior, né? Por exemplo, a Júlia, que está aí, não sei se ela ainda está, Júlia. A Júlia, na realidade, ela trabalha com os dados da própria avaliação institucional dentro, e quer dizer, a gente mesmo também produz na ação, né, no trabalho. Valdete, eu acho que é um pouco assim como tu estás, né? Atuando, produzindo dados e fazendo a pesquisa sobre os dados, né? Depois, a Bruna, que terminou a dissertação do mestrado, também o Matheus, a Bruna usou alguns dados demográficos e outros do Censo da Educação Básica e Superior também. Então, a gente está, viu, Geraldo, eu acho que é uma possibilidade. Nós não podemos realmente deixar de honrar o legado do Alceu. Eu acho que tu fizesse uma lembrança muito bonita, muito importante, tá? Porque o Alceu sempre trabalhou com os dados do censo demográfico, né? E eu trabalhei em paralelo com os dados do censo da educação básica e superior. E a gente constituía dois caminhos ali que se cruzavam muito para discutir essa questão do direito à educação e tal. E isso para nós é extremamente importante. E hoje é muito mais acessível. Nós copiávamos os dados em papel quadriculado para fazer as tabelas, né? Folha de almaço quadriculada. Maquininha de calcular que não era nem elétrica. As coisas vão mudando. Júlia, quer falar um pouco da tua pesquisa? Sim. Me ouve? O Geraldo vai comentar uma coisa antes. Isso, sim, eu gosto.
Não. Pode falar, Juliana. Bom, boa noite, então, a todos. Obrigada pela oportunidade desse encontro, muito rico. Né? A professora Maria Beatriz mandou o convite, eu imaginei que era só para assistir uma atividade, no final está sendo uma troca assim, muito rica, muito interessante. Vou te dando uma olhada e falar da questão da heterogeneidade do grupo, e aí falo um pouco da minha trajetória. Eu sou pedagoga formada na URGS, trabalhava com educação infantil. Na época que eu me formei, a gente tinha ênfase, né? Educação infantil anos iniciais. Eu me formei em educação infantil, trabalhava em escola. E aí entrei para trabalhar na universidade. Então, foi de um extremo ao outro, né? Eu trabalhava com educação infantil, eu tinha turma de crianças de 3 anos, era professora. E comecei a trabalhar em 2010 como técnica em assuntos educacionais num curso de odontologia. Mudança assim, radical na carreira e que mudou também as perspectivas de formação. Né? Então, trabalhando nesse acompanhamento pedagógico do curso, né? Analisar currículo na área da saúde, fui fazer o mestrado na Faculdade de Medicina. Meu mestrado é um mestrado profissional em ensino na saúde. Então, como né, a orientanda da professora Maria Beatriz lá no mestrado na Unipampa, eu também fiz um trabalho aplicado no meu curso, né, acompanhei evasão e retenção no curso noturno de odontologia, que é um curso criado a partir do REUNE, e com isso, então, eu ingresso no doutorado com essa perspectiva de seguir olhando para esse curso, mas a partir, então, da perspectiva da política, né, de como uma política de educação superior, né, de expansão da universidade pública, pode promover justiça social, juntando, então, com uma teoria de que eu fui conhecendo em disciplinas realizadas no PPG, né, com outros colegas professores do grupo também. E aí, assim, foi muito acolhedor da professora Maria Beatriz de acolher esse tema, tão diferente de tantos outros orientandos, e aí por isso eu falo, né, de como é rico essa questão da heterogeneidade, porque não é um doutorado profissional, mas eu sigo, né, aceitou que eu trouxesse os dados que eu já acompanho desde 2010 do curso, para a gente poder fazer uma análise, né, a partir de uma teoria política, de uma teoria de justiça, de poder dar um sentido para esses dados que eu já vinha coletando com os estudantes e poder analisar e trazer uma contribuição para a formação, para o direito à educação. Eu queria dizer que isso que nos une, apesar da heterogeneidade, a gente tem os que estudam educação básica, os que estudam educação superior no grupo, mas todos têm como base pensar a educação como um direito, né? Pensar nas pessoas como sujeitos desse direito, e isso nos une nas nossas leituras básicas, nas nossas discussões de perspectiva mesmo de análise da política, e que é muito rico. A questão também da leitura compartilhada dos textos, né? Eu escrevo sobre a expansão da educação superior, mas eu leio o trabalho da minha colega, que ela é de competências profissionais, da colega que trabalha sobre a reforma do ensino médio, do Matheus que analisa as políticas de avaliação, e com isso vai dando uma riqueza nessa construção, da construção do meu texto, na construção do meu conhecimento como pesquisadora, e eles lerem meu trabalho também abre umas discussões muito ricas, porque se a gente não tem compreensão daquilo que a gente está lendo, se eu estivesse escrevendo talvez só para pessoas que trabalham em educação superior, que leem sobre educação superior, eu não teria tantas contribuições no meu trabalho como ter esse olhar de todas essas áreas, de todas as formações que são, né, dos colegas. E também, pensando nessa questão do acolhimento, eu entrei no doutorado como uma estudante que trabalhava na época que eu ingressei, fiz alguns semestres conciliando com o trabalho, né, depois tive a oportunidade de ter licença, fiz um afastamento para o doutorado. Tive um bebê no meio do caminho também, os motivos do meu cabelo molhado aqui no meio da reunião, eu estava lá dando banho no meu pequeno para deixar ele pronto para poder entrar aqui, né? Agora a Ângela também passa por esse momento de vida, e que de forma nenhuma essas características, né, nos dificultam, nos afastam da nossa produção. Então, muito pelo contrário, a gente sempre temos colegas que são colegas do doutorado que é lá de Maceió, o colega que mora em Chapecó, e nossos encontros sempre, então, com
o Skype, né, com o WhatsApp aberto, ligado, trocando as mensagens, participando de todas as discussões sempre que possível, trocando relatos, trocando textos por e-mail. Então, de todas as formas de comunicação, muito antes da pandemia, e agora, né, a gente reforça esses contatos virtuais, mas sempre, então, mantendo o grupo junto nessa caminhada de estudo e na acolhida mesmo das diferenças de temas, de vidas, de trajetórias, de caminhadas, e fazendo com que isso seja ponto de partida, né, para a riqueza do trabalho que vai se desenvolver depois. Estou na reta final, concluindo, né? Meu prazo era depois novembro, do Matheus e a Júlia. Estamos aí na reta final da produção, mas como a professora Maria Beatriz mantém o grupo sempre muito aberto, não é a conclusão de permanência no grupo, é a conclusão apenas de uma etapa do trabalho, mas com certeza os vínculos seguem. E é muito legal, assim, porque até vou comentar, eles falaram das articulações aí do pessoal do ensino médio, quer dizer, o nosso núcleo é, na realidade, um grupo de pesquisa meio guarda-chuva, meio abrangente, assim, guarda-chuva é uma palavra pobre, uma figura pobre para isso, porque vocês conhecem, por exemplo, a Vera Peroni, né? A Vera se especializou ao longo do tempo para estudar o público e o privado. Hoje, a maior questão que ela faz é, junto com a Tereza Adrião, lá da Unicamp, elas têm um outro grupo de pesquisa, mas ela continua no nosso núcleo, né? Os nossos orientandos fazem disciplina, né? Seminário do um e do outro. A Patrícia e a Maria Ângela agora estão, né, começando um grupo para se especializar em ensino médio. É bem interessante isso, né? A Nalu, por exemplo, pouca gente no Brasil estudava financiamento e tal, eu me envolvi desde o início, aí depois que ela fez a tese de doutorado, nós já tínhamos feito as primeiras pesquisas sobre custos, sobre isso e aquilo, que deram origem à possibilidade, né, junto com outros colegas de outras universidades, claro, muitos, mas a gente tinha uma rede para começar as coisas, senão não teria chegado ao conceito de CAC hoje. Tá? Né? Nós fizemos uma primeira pesquisa há 15 anos atrás, eu acho, nem sei, agora não vou gastar tempo fazendo as contas, mas indo numa amostra de escolas públicas super representativa, indo contar quantos lápis, quantas borrachas, qual era o preço que a secretaria tinha pago, o que as crianças traziam de casa, o que era contabilizado, o que não era, para poder realmente falar em custo do ensino fundamental. Tá? Então, a gente tem, e hoje, depois a Nalu se tornou especialista em financiamento e eu já não oriento mais nessa área, mas a gente vai indo, abre fronteiras, né? Eles vêm e propõem o tema, a gente vai, às vezes tenta segurar um pouco, né? Geraldo deve ter essa experiência, né? Também, a gente tem que estar disposto a fazer aventura, só que às vezes, eu confesso, eu não sou tão produtiva, talvez não possa fazer seminários tão aprofundados com os meus orientandos, porque eles são muito diversificados. Então, eu sei que isso é uma qualidade, mas é também um problema bem sério. Eu só queria complementar, falar dessa questão da troca, né, dos conhecimentos, dos saberes, que o geral microdados, e a gente... Me ouve? Deu uma cortada. Voltou? Voltou. Eu achava que eu sabia muito de SPSS enquanto eu digitava meus dados lá com questionário de 30 questões e fazia cruzamentos tão básicos e simples até me deparar com um banco de dados do INEP, né, com os dados de tantas mil instituições de educação superior, 10 milhões de alunos.
E aí também foi o Matheus que ajudou muito a poder entender esse banco, a poder trabalhar com outras funções. Fizemos oficina no nosso grupo, cada um com o seu computador, um do lado do outro, ali olhando dados, mexendo em algumas ferramentas. Então, de poder pensar também nessa diversidade como apoio e complementação, né, nos conhecimentos uns do outro, inclusive de ferramentas, de uso de softwares, uso de metodologias, pensar em que usa entrevista, faz questionário, como é que isso vai se qualificando nesses usos e nessas trocas também, nessa formação interna dentro do próprio grupo. Eu não sei se mais alguém quer falar nesse momento, mas vou pegar rápido aqui, eu juro, prometo. Mas foi muito bom ouvir vocês e está sendo muito produtivo para o nosso grupo. Eu não sei se alguém está com o microfone aberto, se podia fechar, porque está dando eco no meu. Então deve estar dando eco para todo mundo. Talvez, Geraldo, eu não sei se o teu microfone está aberto. Provavelmente. Eu estava enxergando aqui, mas eu não quis assim. Agora a gente fica... Essa é a parte chata da Madre Superiora, mas eu já estou com tantas ideias aqui, Maria Beatriz. Eu acho que a gente tem que fazer algumas propostas de apresentar as pesquisas uns dos outros, dos nossos grupos, e ter um momento para falar um pouquinho também sobre isso, talvez até a trajetória, as dificuldades que encontraram, porque é de uma riqueza tão grande o que vocês estão trazendo aqui. Claro que o Matheus já vai ser acionado pelo professor Geraldo, provavelmente até o final da noite. Não repara, Matheus. Mas porque a gente tem essa lacuna aqui, e é importante, eu acho, também estabelecer esses vínculos, né? Mas eu queria fazer uma fala que eu acho que é importante para nós, enquanto egressos ou atuais doutorandos e mestrandos e tal, mas que diz respeito a esses líderes de grupo e de núcleo, que são o Geraldo e a Maria Beatriz. Mas, claro, eu conheço a Vera, e conheço a Ana Lu, e conheço a Paty, e conheço a Maria Ângela, porque quando eu trabalhei para a Maria Beatriz, elas estavam fazendo o seu processo de doutoramento, não eram ainda professoras da FACED e tal. Então é interessante ouvir que agora elas estão orientando vocês. Mas eu queria falar um pouquinho desse lugar de líder de grupo de pesquisa que incentiva o protagonismo dos seus orientandos e a autonomia desses caras, e diz: pega, te empodera e faz a tua fala. E aí, quando eu chamei a Maria Beatriz para esse encontro, porque eu que estou pensando nas questões do GP Forma nesse momento, porque o Geraldo, e a gente diz, o professor não está fazendo nada, está morrendo de tanto trabalhar no ensino remoto emergencial, né? Então, a gente pensa que está menos porque está em casa, mas está muito tenso isso. E aí eu convidei a Maria Beatriz depois disso para o Geraldo, ela aceitou. E, tipo, não foi uma pergunta, eu não precisei fazer esse movimento de: Geraldo, você concorda? Porque ele nos dá essa liberdade, e a Maria Beatriz eu vi fazer isso, e vocês estão contando sobre isso. Eu já tinha visto a Ana Lu, já tinha visto a Vera, e a Maria Beatriz também num outro momento, mas não tinha escutado as pessoas que estão com ela nesse momento, fazendo esse feedback. Então, eu acho que essa questão de liberdade, autonomia, incentivo ao protagonismo das pessoas que estão fazendo pesquisa para nós, seja no nível que for, na iniciação científica, no mestrado, ou no doutorado, ou no pós-doc, como é o caso da minha irmã, que ela está fazendo antes de mim, né? Essa pessoa, Simone aí. Mas tudo bem, eu não sou orientanda do Geraldo, então eu sou uma pessoa que é totalmente fora da linha de pesquisa. Eu fiz, né, o meu doutorado noutra linha de pesquisa, mas na universidade onde eu conheci o Geraldo, e ele me acolheu. Então, vocês falaram de uma série de coisas que eu acho que, se a gente tivesse que colocar características de um grupo significativo, a gente estava trazendo, né? Solidariedade, protagonismo, respeito, reflexão crítica, essa questão de um acolhimento e de uma capacitação para que ele possa produzir e buscar os seus pares dentro do seu próprio grupo, sem que isso seja um problema, né? Não é estar aqui porque vocês tinham que preencher horas para as horas complementares de vocês de qualquer curso. Então, eu acho tão bacana. A gente está aqui sexta-feira, última sexta-feira de julho, né? Num momento crítico. Eu não sei quantas lives, quantas disciplinas ou outras coisas vocês fizeram ao longo dessa semana. Então, não é uma coisa fácil, foi uma escolha. E aí a gente também está podendo exercer o nosso lugar de fala a partir da nossa pesquisa e do lugar que a gente tem no grupo de pesquisa.
E eu acho que isso, às vezes, a gente precisa enaltecer, sem ficar puxando saco, porque a Maria Beatriz sabe, o Geraldo também, que eu não faço isso, mas de dizer e de fazer esse reconhecimento, né? A gente não está aqui obrigada, como postou a E por isso eu vou te interromper para dizer o seguinte, no meio de muita autonomia e cada um fazendo o projeto que quer fazer, ou quase como quer fazer, e voando, e sendo convidado, e indo fazer as coisas, não tem alegria maior do que ver que as pesquisas... A Ângela terminou a dissertação dela, quando foi, Ângela? O ano passado, faz um ano, saiu um artigo no final do ano já e tal. Esta semana eu fui para a banca desse projeto de tese orientado pelo Gandim. A referência central de 2 capítulos ali era o trabalho, e no outro grupo de pesquisa de uma pessoa super... O Gandim conduziu a banca da orientanda dele, estando o ano todo lá em Princeton, né? Então, assim vai, né? Bom, então eu queria só dizer o seguinte, no meio de muita autonomia, eu acho que uma das coisas que também constrói a capacidade de trabalhar com a diversidade dentro do grupo e tal, é a gente ter alguns projetos que, pelo menos o empírico e tal, esses projetos grandes que a gente tem tido e que faz todo mundo ter que... a gente tem que construir um instrumento, seja de entrevista, seja de observação, seja de coleta de dados secundários, né? E vai todo mundo para campo com método, com enquadramentos construídos coletivamente, mas vem o estatístico e faz a parte dele, e vem... entende? Toda essa parte, eu acho que uma das coisas importantes para nós foi, de vez em quando, é um pouco espasmódico, assim, mas ter também essas oportunidades de um trabalho num grande projeto de pesquisa. O Matheus começou por aí dizendo, né, a solidão e o coletivo, né? Eu acho que isso aí é muito constitutivo também, e é muito importante para a formação de pesquisadores e de professores que vão ser orientadores. Eu creio que eu concordo muito também com a Maria Beatriz nessa questão de autonomia e nessa busca de grupo na construção de projetos e numa mútua construção. Eu não admito um mestre, um doutor, eu não vejo ele ser constantemente vigiado, direcionado. Que profissionais nós estamos formando se nós trabalharmos dentro dessa perspectiva? E isso daí eu creio que faz parte muito da trajetória da professora Maria Beatriz. A gente só tem a agradecer esse contato com o grupo, e é claro que vocês são referência para nós. Vocês são nossos irmãos mais velhos. Mas a gente... E nós estamos vivendo a nossa infância ainda, mas queremos um dia ser grandes, igual vocês. Coisa boa, Geraldo. Não, mas olha aqui, ó, é um ônus também, e eu quero dizer que é muito importante a gente estar dialogando. Eu comecei e quero terminar dizendo, uma conversa como essa faz a gente rememorar e olhar criticamente, né, o que passou e o que está fazendo. Isso é extremamente importante.
Muito obrigada. A nossa característica é uma característica de universidade comunitária. A universidade comunitária, a universidade pública, ela tem elementos que se diferem, inclusive, do público, ou um público que normalmente trabalha, que tem várias atividades. Porém, não nos impede também de caminhar. Então, a gente agradece muito a vocês e, certamente, Matheus, esses momentos que as pérolas aparecem, nós temos que capturar e enriquecer a nossa pesquisa. Você, a Ângela e a outra menina que pesquisa sobre, a Juliana, que pesquisa sobre a educação superior, o ensino superior. Então, a gente agradece muito a vocês. Me coloco à inteira disposição, não tem constrangimento para entrar em contato. Fica à vontade. Faço questão. De repente, já faz um seminário como doutor, né, Matheus? Já pensei... Exatamente. Gente, poxa, eu ia falar um negócio e esqueci. Lembrei, a gente ainda tem 5 minutos, não precisamos sair correndo. Mas eu acho que tem uma questão que vocês levantaram agora no finalzinho, Geraldo e Maria Beatriz, que eu acho bem importante. Muitas vezes a gente termina o doutorado e tem que começar a orientar, como você está fazendo, e sente falta de uma formação que nos qualifique para essa função. Porque a gente teve a sorte de ter determinados orientadores que nos ajudaram a construir isso. Mas não foi o meu caso. Esquece, eu não devia ter falado assim, porque vocês podem saber quem foi minha orientadora, né? Ui, que feio isso. Tá, esquece. Não vamos passar essa reunião para ninguém. Mas é um desafio que se apresenta para a gente quando a gente conclui uma etapa. Né? Depois do mestrado, você pode orientar a especialização e trabalho de conclusão. Depois do doutorado, você vai poder orientar outros doutores. E tem um buraco entre o que a gente vai colocar em prática e o que a gente exercitou enquanto a gente era doutorando. Eu acho que esse pode ser, inclusive, um tema de uma próxima reunião do GP Forma. A gente tem o hábito de convidar as pessoas que participaram da reunião anterior para estar conosco de novo. E aí eu já pensei que pode ser um tema importante para a gente estar discutindo. Então, agora a gente já tem uma visão maior do que é um grupo, de como ele se organiza, dos desafios na pandemia, tá? E o grupo também forma futuros orientadores. E eu acho que tem aí uma brecha, tirando o curso com o Matheus, uma conversa com a Ângela, com um monte de gente que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu acho que a gente tem outras possibilidades de manter essa conversação. Tá baixinho o teu som, sim. Agora? Melhorou? Perfeito. Desculpa que eu troquei de fone, porque meu fone estava dando problema, daí eu tive que trocar. Então, só mais uma sugestão também para a gente poder pensar, de repente, em termos de trabalhar com os grupos de pesquisa sobre a questão da publicação. Eu quase morri de inveja da Ângela, que ela publicou e está sendo citada no outro capítulo, enfim, e tal, porque eu defendi minha tese o ano passado, e desde a minha qualificação do ano retrasado, eu estou tentando publicar e estou com dificuldades bem sérias, porque eu recebo os pareceres das revistas dizendo que o artigo está bem escrito, que ele está bem fundamentado, que ele está muito bem, mas que, por, enfim, uma série de questões não é publicado, e, na verdade, né, a minha tese, em linhas bem gerais, é que a BNCC, que manda os professores calarem a boca, né? Ela silencia os professores e tira a nossa autoridade. Então, eu estou com dificuldade de publicar em função de uma questão política. Eu defendi a tese em 2 anos e 9 meses, porque eu tinha medo de depois não poder defender em função do novo governo, né? E estou com dificuldade de publicar. Então, eu acho que esse é um assunto que precisa... Agora eu consegui, graças a Cláudia e o Geraldo, nós fizemos um recorte da tese junto com o artigo conjunto, e eu consegui numa 2, vai sair agora uma parte, pelo menos, da tese, mas eu estou há 2 anos lutando com essa questão, né? Agora... O teu programa de pós-graduação agradece esse A2, né? Pois é, consegui agora, recebi a resposta semana passada, né? Mas, assim, eu estou com muita dificuldade, então eu acho que isso é um espaço também, né? A gente está fazendo pesquisas críticas, a gente está trabalhando com políticas educacionais, a gente está num cenário de silenciamento e de controle, e a gente precisa de algum movimento que nos ajude
a poder levar adiante os nossos resultados, porque realmente, gente, assim, não é me vitimizar, mas foi bem difícil e está sendo difícil a publicação dos meus artigos, e sempre é uma coisa assim do parecer, o trabalho tem qualidade, está ótimo, bem fundamentado, mas neste momento não tem interesse na nossa revista, nesse tipo de, não cabe no nosso escopo, não cabe no nosso, enfim, tal. Hoje saiu um número novo em aberto do INEP, todos sobre BNCC e formação e tal, dá uma olhada ali também. Vou olhar. Mas eu acho que isso é um lugar que a gente precisa aprender a ocupar como grupo. Como grupo, a gente se fortalece. A gente tem que achar um momento de divulgar as nossas pesquisas como grupo, e isso eu estou sentindo um pouco de falta. A live da Amped da próxima semana, se não me engano, é sobre publicações. Ah, vou assistir. Sobre editorias. Vou participar. Olha, rapidinho para Simone Corte Real Barbieri, que ela está sendo citada na tese que vai ser defendida no dia 28 de agosto, no programa de pós-graduação em educação, com o conceito de educações a partir de Freire, tá? A cabeça. Tá vendo? Ok. Não, a tese está lá no repositório, né? Mas, enfim. Não, então, tá começando o movimento. Vai em frente. A Júlia tem publicado bastante também, a Ângela e o Matheus estão com várias produções durante o mestrado e doutorado, né, Ângela e Matheus? O artigo aquele de vocês, que até saiu numa revista que não é A2, B e tal, mas também já está aproveitado e tal, está bem interessante. Mas são desafios aí, prazeres que a gente tem. E quando a gente trabalha num programa como o meu aqui, né, o nosso aqui, que tenta manter a sua nota 6, a gente nem mira, entre aspas, claro que se vier, vamos achar ótimo, mas a gente não mira nas nossas métricas de engenharia interna o 7, porque para isso nós teríamos que diminuir muito o nosso programa, e a nossa questão é dar oportunidade para mais pessoas, ter mais aluno, mais vaga, mais produção, né, com a nota 6. Mas, por exemplo, nós, docentes, temos que manter pelo menos um por... É uma pressão. É o produtivismo acadêmico, né? O empresariamento do produtivismo acadêmico. E essa pressão vai para os nossos alunos. Né? Vai para os nossos alunos, sem dúvida. E nos tira também deles, né? Do tempo de formação. Buenas, pessoal. Então, eu vou passar para a palavra final de todo mundo. Está na hora do vinho. A Cia já está tomando, que eu vi um copo ali. Eu vi. Eu tomando água, suco e tal, e ela tomando vinho. Só para informar para vocês, eu esqueci de falar no início, mas daí eu não queria interromper a Maria Beatriz, a gente gravou essa conversa, eu vou disponibilizar para vocês o link, daí vocês vão poder acessar. O chat também fica salvo, então todos os telefones e contatos que foram colocados aqui, vocês vão ter acesso. Foi muito importante esse momento para a gente, eu acho que deu um vigor para começar esse segundo semestre, né? Acho que a gente tem possibilidades de parceria, vocês têm os nossos contatos, se não, depois é só pedir de alguém mais específico que vocês precisam falar, para a gente pensar em articulações e ao longo do semestre, enquanto a coisa estiver acontecendo, né? Que a gente